Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, estamos de volta para mais um Encontro com a Palavra. O próximo livro que vamos analisar nesse estudo dos livros históricos do Velho Testamento é o primeiro livro de Samuel. Antes de continuarmos, precisamos ressaltar mais uma vez que os livros históricos dividem-se em 3 categorias. A primeira são os livros históricos alegóricos, Juízes, Josué e Ruth. Além de serem históricos, eles são livros históricos alegóricos. Tudo o que aconteceu com o povo de Israel serviu como exemplo e foi registrado como um alerta para mim e para você que estamos vivendo no final dos tempos. A palavra exemplos, usada no versículo 11 do capítulo 10 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, pode ser entendida como alegorias ou tipos. Os próximos 6 livros históricos em ordem cronológica são 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas e constituem uma segunda divisão dos livros históricos. Esses 6 livros são conhecidos como os livros histórico-literários do reino. O primeiro livro de Samuel, no entanto, também é conhecido como o primeiro livro dos reis. O segundo livro de Samuel como o segundo livro dos reis. O próximo livro, na sequência, segundo a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, é o livro de 1º Reis, conhecido como o terceiro livro dos reis. O livro de 2º Reis é referido como o 4º livro dos reis. Segundo os tradutores, todos esses livros são livros literários do reino porque relatam o reino de Deus. Quando analisamos esses livros do reino, precisamos saber exatamente o que estamos procurando. Agora eu desafio você a fazer importantes observações com a leitura dos livros de 1º e 2º Samuel. A primeira coisa que procuramos é o conceito do reino de Deus. O conceito do reino de Deus é muito importante mesmo. No 6º capítulo de Mateus, no meio do Sermão do Monte, quando Jesus dissertou sobre prioridades e valores depois de ter falado sobre muitas coisas que nós prezamos e valorizamos, ele disse: buscai primeiro o seu reino. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Antes de Jesus nos ensinar a pedir, nos dá. Ele nos ensinou a colocarmos Deus em primeiro lugar. Ele nos ensinou a dizer: Deus, o teu nome, Deus, o teu reino, Deus, a tua vontade são importantes para mim. E em submissão a tudo isso, dá-me o que preciso. Por que Jesus nos ensinou a dizer na oração do Pai Nosso: venha o teu reino? Porque o reino de Deus é um conceito muito importante para nós. Essa é a verdade. No 3º capítulo do Evangelho de João, vemos que Jesus passou a noite toda acordado, conversando com um rabino chamado Nicodemos. Todos nós sabemos que eles conversaram sobre o novo nascimento e que Jesus lhe disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Já ouvimos muito sobre nascer de novo e fico feliz que seja assim. Se você não sabe o que isso significa, leia o livro de Chuck Colson chamado Born Again, ou Nascido de Novo. Acho que a sua história é uma boa ilustração do que é nascer de novo. A expressão nascer de novo tornou-se muito famosa com a conversão de pessoas como Chuck Colson e outros personagens relevantes. Significa muito para muita gente. O que essa expressão, na verdade, então, significa nas Escrituras? No 3º capítulo de João, podemos observar o seguinte: naquela noite que Jesus ficou acordado conversando com Nicodemos, o novo nascimento não era o assunto principal. O assunto principal era o reino de Deus. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitos acham que ele se referiu ao nascimento carnal, quando a bolsa d'água é rompida. Mas Jesus se referiu ao espiritual. Ele diz: não pode entrar no reino de Deus.
Jesus explicou para Nicodemos que o nascimento em si não era o objetivo final. O novo nascimento era um meio de se chegar a um fim. O fim era o reino de Deus. Você percebe como o conceito do reino de Deus é importante nas Escrituras? O que significa o reino de Deus? Nesses livros históricos do Velho Testamento, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, você aprenderá o que a Bíblia quer dizer quando faz referência ao reino de Deus. Para refrescar a sua memória, eu gostaria de relembrar algumas ilustrações já vistas. Quando iniciamos nosso estudo dos livros históricos, dei uma explicação geral sobre a história do povo de Deus. Quando vimos que os filhos de Israel tinham uma liderança de acordo com a vontade de Deus, mas preferiram uma liderança conforme a sua vontade, eu disse: o que Deus realmente queria para esse povo era uma teocracia, que significa Deus governando o povo. Tudo o que se precisava para uma teocracia era de um profeta sacerdote como Moisés ou Samuel. Quando ele subia ao topo da montanha para interceder junto a Deus pelo povo, ele era o sacerdote. Quando ele descia da montanha com as palavras de Deus para o povo, ele era o profeta. Era isso que Deus queria. No primeiro livro de Samuel, ele tem a posição de líder, um profeta sacerdote. Ele fazia a mesma coisa que Moisés. Um dia o povo falou para Samuel: Samuel, nós não queremos mais esse tipo de governo, sabe? Nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Nós queremos um rei como os outros povos têm. Samuel ficou muito chateado. Observe que ele ficou muito perturbado. Quando Samuel buscou a Deus, Deus lhe falou: Samuel, não leve isso para o lado pessoal. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Sou eu que eles não querem mais. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Sou eu que estou sendo rejeitado, não você. Por isso, não leve para o lado pessoal, não. Foi assim que Deus reagiu. Quando Deus os estava alimentando sobrenaturalmente com o maná no deserto, eles disseram que queriam carne. Então Deus disse: está bem, vocês vão ter carne. Não por um dia nem dois, mas todos os dias. Vocês podem comer carne todos os dias, meses e anos, até que saia pelos narizes o que vocês estão comendo, até que vocês enjoem. É isso que vocês querem? É isso que vocês terão. É assim que Deus faz. No Salmo 37, Deus nos promete dar os desejos do nosso coração. Isso pode ser tanto um desafio quanto uma promessa. Quais são os desejos do seu coração? Não importa quais sejam. Você pode tê-los satisfeitos. Sobre o fato de Deus ter dado carne no deserto, o salmista comentou: lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. Quando quiseram um rei, Deus fez a mesma coisa. Ele disse: vejam bem, nos meus planos eu seria o rei de vocês, mas vocês querem do seu jeito. Então, Samuel, dê a eles os reis que eles querem. É por isso que em algumas edições da Bíblia, os livros 1º e 2º Samuel são chamados de 1º e 2º Reis, e os livros 1º e 2º Reis são chamados de 3º e 4º Reis. As crônicas são uma repetição do mesmo período da história. Esses 6 livros são sobre os reis que eles tanto quiseram e por isso são chamados de livros histórico-literários do reino. O primeiro rei foi um homem chamado Saul. Samuel teve o prazer de contratar o primeiro rei. Você já contratou um rei? Deve ser divertido, não? Bom, Samuel teve o privilégio de contratar e ungir o primeiro rei de Israel. Logo vemos que foi mais difícil para Deus trabalhar com esse rei do que com os profetas sacerdotes Moisés e Samuel. Moisés e Samuel faziam exatamente o que Deus ordenava. Mas o rei Saul desobedeceu a Deus. E quando Saul desobedece, Deus já não podia mais trabalhar através dele. Samuel, portanto, teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Deus disse: despeça-o, porque se ele não faz o que eu mando fazer, não posso trabalhar através dele. Por isso que o rei seguinte foi um homem segundo o coração de Deus e que fez a vontade de Deus. Quando Samuel despediu Saul, disse: Deus tirou o reino das tuas mãos e dará um homem segundo o seu coração e que fará a sua vontade. Se um homem fizer a vontade de Deus, Deus pode trabalhar através dele. Deus pode trabalhar através de um rei desse tipo. Quer o rei fosse desobediente ou obediente, o profeta sacerdote estava sempre em cena. Ele ficava só um pouco fora. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta sacerdote entrava em cena e transmitia-lhe a palavra e a vontade de Deus. Ele dizia: é melhor você fazer o que Deus quer ou trará problemas para você e para todo o povo. Isso aconteceu durante toda a história do reino.
Davi foi o melhor rei que Israel teve. Ele era um rei obediente que queria cumprir plenamente a vontade de Deus. Deus realmente trabalhou através de Davi. O seu reino foi sucedido por Salomão. A princípio parecia que ele seria um tipo de homem que Deus poderia usar. Mas logo no começo do seu reinado, Salomão afastou-se de Deus. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, e essas mulheres o afastaram de Deus. Foi aí que veio o desastre sobre o povo de Deus. Como resultado do reinado de Salomão, o reino se dividiu. As 10 tribos do norte de Israel se autodenominaram Israel. As 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, passaram a ser conhecidas por Judá. Os filhos de Israel se tornaram um reino dividido, não por causa dos pecados de Davi, mas como consequência dos pecados de Salomão. Os assírios levaram os reinos do norte cativo. Essas tribos do norte nunca voltaram do cativeiro. Nunca mais ouviu-se falar delas. Os babilônios conquistaram o reino do sul. As tribos de Benjamim e Judá foram levadas cativas para a Babilônia. Por 70 anos os filhos de Israel possuíram a terra, mas ninguém a habitava porque eles não viviam lá. Depois que passaram 70 anos, a Pérsia conquistou a Babilônia. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi que Ciro, o grande imperador da Pérsia, teve um sonho. Nesse sonho, Deus vivo e verdadeiro o moveu a fazer um decreto declarando que todos os hebreus cativos que habitavam na Babilônia, a qual tinha se tornado Pérsia, eram livres para voltar para Israel e reconstruir o templo e a cidade. Quando apresentei uma visão geral da história de Israel, disse que ela poderia ser uma matéria difícil. Entretanto, você não precisa ser um estudante da história dos hebreus para entender o Velho Testamento o suficiente para tirar uma aplicação devocional e prática para a sua vida. Para que você tire proveito da leitura, da literatura histórica do Velho Testamento, basta conhecer 7 fatos da história dos hebreus. O primeiro é o reino. O povo quis um rei, por isso Deus deu-lhes um reino. Como consequência dos pecados de Salomão, o reino foi dividido. O reino dividido é o fato número 2. O fato número 3 é que os assírios levaram cativo o reino do norte que estava dividido do reino do sul. Fato número 4 é a extinção do reino do norte. Depois que as 10 tribos do norte foram tomadas cativas pelos assírios, nunca mais ouvimos falar das 10 tribos de Israel. Elas são tidas como as 10 tribos perdidas de Israel. O cativeiro babilônico do reino do sul é o 5º fato da história dos hebreus que nós conhecemos. O fato número 6 é a conquista dos babilônicos pelos persas. O fato número 7 é o retorno de alguns judeus do cativeiro babilônico. Se você entende esses 7 fatos da história dos hebreus, você possui conhecimento suficiente para entender o Velho Testamento. Com essa história chocante dos hebreus, só me resta finalizar o nosso estudo de hoje. Junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando aprofundaremos mais o nosso estudo no conceito mais importante da Bíblia, que é o Reino de Deus. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.